Você sabe o que são verbos auxiliares? Hello everybody! Eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar teu inglês de forma prática e objetiva. Se tu tá estudando inglês, eu tenho certeza que tu já se deparou com os verbos auxiliares. Ok, mas então por que as frases em inglês têm mais de um verbo? Por que a gente tem o verbo auxiliar e o verbo de ação? Será que eles estão ali só para complicar a nossa vida? Na verdade, pelo contrário. Nesse vídeo eu vou te explicar como que os verbos auxiliares, por mais que eles sejam alguma coisa a mais que a gente adiciona na frase, eles estão ali para facilitar a nossa vida. Então vem comigo que hoje eu vou te explicar o que eles são, para que eles existem e afinal, que facilidade toda é essa que eles trazem. Primeiro de tudo, o que são verbos auxiliares? Verbos auxiliares são palavras que a gente adiciona junto com o verbo de ação, o verbo principal da frase, que servem para formar perguntas, negativas e conjugações verbais na frase. O verbo de ação, como o nome já diz, é o verbo principal, é ele que vai dar a ação, o significado daquela frase. E aqui a gente tem uma infinidade de verbos, não é impossível citar todos. Run, like, walk, work, study e por aí vai. Ou seja, o verbo auxiliar ajuda na estrutura e não no significado da frase. Isso é tarefa do verbo de ação. Ok, agora que a gente já entendeu a diferença de um verbo de ação para um verbo auxiliar, por que então que o inglês utiliza tanto os verbos auxiliares? No português, a gente muda o final do verbo para indicar quem está fazendo aquela ação. Então o verbo muda de acordo com a pessoa. Por exemplo, eu trabalho, tu trabalhas, ele e ela trabalham. Já o inglês não faz isso, ele não muda o verbo. A tarefa de fazer isso é do verbo auxiliar, é aqui que eles entram. Vamos pegar então esse mesmo exemplo que eu falei antes do verbo trabalhar. Vou colocar aqui a conjugação desse verbo no presente simples, tanto em português quanto em inglês. Então, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Ele e ela trabalha, he, she works. Nós trabalhamos, we work. Eles trabalham, they work. Então aqui a gente consegue ver bem claramente como no português o verbo muda de acordo com a pessoa que a gente está se referindo. Já no inglês não, ele muda só para o he, she, it. Então a variação do verbo ela é muito menor. E aqui a gente está falando só sobre presente, sem contar todos os outros tempos verbais que a gente tem. E em todos os outros o verbo permanece dessa mesma forma, quase imutável, dependendo da pessoa. No português ele varia muito. E é justamente por isso que a gente tem os verbos auxiliares em inglês, para que o verbo não precise mudar tanto, não varie tanto, a gente só muda o verbo auxiliar que a gente está usando. Então acaba sendo muito mais simples a forma que a gente conjuga os verbos em inglês do que em português. Então, enquanto no português a gente vai mudar o próprio verbo para indicar o tempo, a pessoa ou o tipo da frase, no inglês a gente vai mexer apenas no verbo auxiliar. Para tu ter uma ideia, no português a gente tem mais de 50 formas verbais diferentes, isso contando tempo e pessoas. Presente, passado, futuro, subjuntivo, condicional, sem contar as variações que a gente tem dentro disso, perfeito, mais que perfeito. Já no inglês, a gente tem apenas 4 conjugações normais dos verbos. Então, olha a diferença de 50 do português e 4 do inglês. Vamos pegar novamente, então, o verbo work como exemplo. Então, a gente tem o verbo na sua base form, que é work. Depois, nós temos ele na terceira pessoa do singular, works. No passado, worked. Passado particípio, que nesse caso permanece igual, worked, e a forma com ing, que é no gerúndio, working. Então, como eu falei, basicamente nós temos 4 conjugações. É claro que quando o verbo é irregular no passado, no particípio, ele talvez tenha uma forma a mais. Mas como eu falei antes, são 4 formas básicas que a gente tem no verbo. Comparando com as 50 que a gente tem em português, a gente vê aqui que essa variação entre 4 e 5 é muito menor, consequentemente, muito mais simples. E uma coisa que eu sempre falo, isso não significa que aprender inglês seja fácil. Apenas significa que ele é uma língua mais simples comparada com o português. Isso é um motivo que, além da história, também faz com que o inglês seja uma língua tão falada no mundo. É claro que a história e as conquistas e a colonização também fizeram muito parte disso, mas por conta do inglês ser uma língua, no geral, considerada mais simples, é muito mais fácil que essa língua se expanda e que outras pessoas de outras línguas também aprendam o inglês. Então, junto com a história, acaba juntando também essa simplificação da língua. E a tendência é, com o tempo, não só o inglês, mas todas as línguas, elas vão se simplificando. Então isso acaba se tornando cada vez mais o motivo pelo qual o inglês é tão falado no mundo, ele é tão espalhado e por que hoje ele é considerado a principal língua do mundo. Se tu tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir,
Deixa um comentário aqui embaixo para mim, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e para assistir os outros que eu já tenho postados aqui, e compartilha esse vídeo com outras pessoas, isso me ajuda muito. Me segue também lá nas outras redes, onde eu também posto vídeos com dicas de inglês, no formato um pouco mais curto. Agora que a gente já entendeu o que são verbos auxiliares, vamos ver quais são eles e como que a gente usa. Eu vou falar aqui quais são os verbos auxiliares e brevemente como a gente usa eles. Eu não vou me deter muito a explicação do que são os tempos verbais e detalhes, eu vou deixar isso para outros vídeos onde eu consigo falar mais detalhadamente sobre cada um deles. Aqui eu vou focar mesmo nos verbos auxiliares, para que eles servem, o que eles são. Os verbos auxiliares mais comuns são 3: do, have e be. Cada um deles tem as suas variações de acordo com o tempo verbal que a gente está usando eles. Então, o do, a gente também tem a variação does e did. O have, temos a variação has e had. E o be tem todas as variações do verbo to be no presente, am, is e are. No passado, was e were. E no particípio, been. A gente tem também os modal auxiliaries, que são verbos que expressam possibilidade, obrigação, proibição, futuro. Vamos falar então rapidinho sobre cada um deles. O do e o does são os verbos auxiliares do simple present. Eles nos ajudam a expressar ações habituais e verdades. For example, do you like coffee? Does she play tennis? O did é o passado do do, ou seja, se o do a gente usava para o simple present, o did a gente vai usar no simple past. O simple past a gente usa para expressar ações que aconteceram no passado. For example, did you watch that movie yesterday? Or he didn't go. O have e o has são os auxiliares do present perfect. O present perfect liga o passado ao presente, ou seja, coisas que aconteceram no passado, mas que ainda têm relevância no presente ou que ainda estão em andamento no presente, ainda não terminaram. For example, she has finished the homework. Or, have you ever gone to Europe? O had é o passado do have, ou seja, se o have a gente usava no present perfect, had é usado no past perfect. O past perfect a gente usa para falar sobre duas ações que aconteceram no passado, uma antes da outra. A que aconteceu primeiro vai no past perfect. For example, I had already eaten when she arrived. O verbo to be como verbo auxiliar é usado nos tempos continuous. Nesse caso, a gente junta o verbo to be com o verbo de ação, com o ing, ou seja, no gerúndio, para falar sobre uma coisa que está acontecendo naquele momento. For example, they are studying now. Or, he was sleeping when I called. Na passive voice, a gente também usa o verbo to be como verbo de auxiliar. Aqui, a gente usa ele como verbo no particípio. A passive voice é uma forma de usar a frase onde o foco fica na ação que foi realizada, e não em quem realizou aquela ação. For example, the cake was made by my mom. Or, the cake was made this morning. E por último, a gente tem os modal auxiliaries. Esses verbos expressam possibilidade, habilidade, permissão ou obrigação. E aqui também a gente inclui o futuro will. For example, you should study more. Or, I can swim. Então, como a gente pode ver, cada um dos verbos auxiliares indica um tipo de estrutura ou uma ideia do significado geral da frase. Deixe aqui embaixo nos comentários qual desses tempos verbais ou qual desses verbos auxiliares vocês gostariam de ver com mais detalhes nos próximos vídeos. Aí eu vou preparar vídeos especiais mais detalhados sobre cada um deles. E uma última dica antes da gente terminar. Se a frase que tu quer formar precisa de um verbo auxiliar, nunca invente. Como a gente pode ver, eles são essenciais para o tempo, pessoa e modo que a gente quer dar para a frase. Então é muito importante que a gente use o verbo auxiliar correto. Então, como eu falei lá no início, a principal diferença de um verbo auxiliar e de verbo de ação é que o verbo de ação é realmente quem vai dar o significado da frase. O verbo auxiliar vai dar um sentido. Então, o significado da frase não vai ter errado, porém, às vezes a gente pode trocar para quem aquela frase está sendo direcionada, qual que é o tempo verbal, que pode ser muito importante, se é presente, passado ou futuro. Pode mudar o modo, se é uma permissão, se é uma opinião, se é um futuro, se é uma habilidade. Então, mais do que estudar o vocabulário de verbos de ação, a gente precisa sim estudar muito bem os verbos auxiliares em inglês. É uma coisa que não existe em português, porém é essencial em inglês. Agora que a gente já falou sobre todos os aspectos dos verbos auxiliares, eu proponho um desafio. Eu vou colocar aqui na tela algumas frases para te completar com o verbo auxiliar correto. Aqui estão as frases. Pausa o vídeo e tenta completar com o verbo auxiliar. E aqui estão as respostas. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Ficou alguma dúvida? Tem uma sugestão para os próximos vídeos? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim.
Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vai assistir os outros vídeos que eu também tenho postado e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda muito a fazer o meu canal crescer. Me segue também lá nas outras redes para não perder meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.